Sobre a sociedade de controle, o número 1 estoico. Foucault situou as sociedades disciplinares do século XVIII e XIX e atingiam seu apogeu no início do século XX. Elas procedem à organização dos grandes meios de confinamento. O indivíduo não cessa de passar de um espaço fechado a outro, com cada um com suas leis. Primeiro a família, depois a escola. Você não está mais na sua família, depois a caserna. Você não está mais na escola, depois a fábrica, de vez em quando o hospital, eventualmente a prisão, que é o meio de confinamento por excelência. É a prisão que serve de modelo analógico. A ironia de Europa 51 pode exclamar aos europeus: pensar estar vendo condenados. Foucault analisou muito bem o projeto ideal dos meios de confinamento, visível, especialmente na fábrica. Concentrar e distribuir no espaço, ordenar no tempo, compor no espaço-tempo uma força produtiva cujo efeito deve ser superior à soma das forças elementares. Mas o que Foucault também sabia era a brevidade desse modelo. Ele sucedia a sociedades de soberania, cujo objetivo e funções eram completamente diferentes. Ação marcar muito mais do que organizar a produção, decidir sobre a morte mais do que gerir a vida. A transição foi feita progressivamente, e Napoleão parece ter operado a grande conversão de uma sociedade a outra, mas as disciplinas, por sua vez, também conheciam sua crise em favor de novas forças que se instalaram lentamente e que se precipitariam depois da Segunda Guerra Mundial. Sociedades disciplinares é o que já não éramos mais, e que deixávamos de ser. Encontramos-nos numa crise generalizada de todos os meios de confinamento: prisão, hospital, fábrica, escola, família. A família interior em crise como qualquer outro interior, escolar, profissional e etc. Os ministros competentes não podem anunciar reformas supostamente necessárias: reformar a escola, reformar a indústria, o hospital, o exército, a prisão, mas todos sabem que essas instituições estão condenadas, num prazo mais ou menos longo. Trata-se apenas de gerir sua agonia e ocupar as pessoas até a instalação das novas forças que se anunciam. São as sociedades de controle, que estão substituindo as sociedades disciplinares. Controle é o nome que Burroughs propõe para designar um novo monstro e que Foucault reconhece para o nosso futuro próximo. Paul Virilio também analisa sem parar as formas ultrapassadas de controle ao ar livre que substituem as antigas disciplinas que operavam durante um sistema fechado. Não cabe invocar produções farmacêuticas extraordinárias, formações nucleares, manipulações genéticas, ainda que elas sejam destinadas a intervir no novo processo. Não se deve perguntar qual regime mais duro ou mais tolerável, pois em cada um deles se deve enfrentar as liberações e as sujeições. Por exemplo, na crise do hospital como meio de confinamento, a setorização dos hospitais dias, o atendimento a domicílio puderam marcar de início novas liberdades, mas também passaram a integrar mecanismos de controle que rivalizam com os mais duros confinamentos. Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas. Lógica. Os diferentes internatos ou meios de confinamento pelos quais passa o indivíduo são variáveis e independentes. Supõe-se que a cada vez que ele recomece do zero, e a linguagem comum a todos os meios existe, mas é analógica, ao passo que os diferentes meios de controle dos controlados são variações inseparáveis, formando um sistema de geometria variável cuja linguagem é numérica, o que não quer dizer necessariamente binária. Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são uma modulação, como uma moldagem autodeformante que mudasse continuamente a cada instante ou como uma peneira cujas malhas mudassem de ponto a ponto. Isso se vê claramente na questão dos salários. A fábrica era um corpo que levasse suas formas internas a um ponto de equilíbrio, o mais alto possível para a produção, o mais baixo possível para os salários. Mas numa sociedade de controle, a empresa substitui a fábrica. A empresa é uma alma, um gás. Sem dúvida, a fábrica já conhecia o sistema de prêmios, mas a empresa se esforça mais profundamente em impor uma modulação para cada salário, num estado de perpétua meta-estabilidade, que passa por desafios, concursos e colóquios extremamente cômicos. Se os jogos de televisão mais idiotas têm tanto sucesso, é porque exprimem adequadamente a sua
a situação da empresa. A fábrica constituía os indivíduos em um só corpo, para a dupla vantagem do patronato que vigiava cada elemento da massa e dos sindicatos que mobilizavam uma massa de resistência. Mas a empresa introduz o tempo todo uma rivalidade inexpiável como sã emulação, excelente motivação que contrapõe os indivíduos entre si e através cada um dividindo em si mesmo. O princípio modulador de um salário por mérito tenta a própria educação nacional. Com efeito, assim como a empresa substitui a fábrica, a formação permanente tende a substituir a escola e o controle contínuo substitui o exame. Esse é o meio mais garantido de entregar a escola à empresa. Na sociedade de disciplina não se separava de recomeçar, da escola à caserna, da caserna à fábrica, enquanto na sociedade de controle nunca se termina nada. A empresa, a formação, o serviço sendo estados meta-estáveis e coexistentes numa mesma modulação, como que um deformador universal. Kafka, que já se instalava no cruzamento dos dois tipos de sociedade, descreveu em um processo as formas jurídicas mais temíveis: a quitação aparente das sociedades disciplinares entre dois confinamentos, a moratória ilimitada das sociedades de controle, em variação contínua. São dois modos de vida jurídicos muito diferentes, e se nosso direito ele mesmo está em crise, hesita entre ambos. É porque saímos de um para entrar no outro. As sociedades disciplinares têm dois polos. A assinatura que indica o indivíduo é o número de sua matrícula que indica sua posição na massa. É que as disciplinas nunca viram incompatibilidade entre os dois, e é ao mesmo tempo que o poder é massificante e individuante, isto é, constitui um corpo único sobre aqueles os quais se exerce e molda a individualidade de cada membro do corpo. Foucault via a origem desse duplo cuidado no poder pastoral do sacerdote, o rebanho e cada um dos animais, mas o poder civil, por sua vez, iria converter-se em pastor laico por outros meios. Na sociedade de controle, ao contrário, o essencial não é mais uma assinatura nem um número, mas uma cifra. A cifra é uma senha, ao passo que as sociedades disciplinares são reguladas por palavras de ordem, tanto do ponto de vista da integração quanto da resistência. A linguagem numérica do controle é feita de cifras que marcam o acesso à informação ou a rejeição. Não se está mais diante de um par massa-indivíduo. Os indivíduos tornaram-se individuais, divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou bancos. E dinheiro que talvez melhor exprima a distinção entre duas sociedades, visto que a disciplina sempre se referiu a moedas cunhadas em ouro, que servia de medida padrão, ao passo que o controle remete às trocas flutuantes, modulações que fazem intervir como cifra uma percentagem de diferentes amostras de moeda. A velha toupira monetária é o animal dos meios de confinamento, mas a serpente é o da sociedade de controle. Passamos de um animal a outro, da toupira à serpente no regime em que vivemos, mas também na nossa outra maneira de viver e nas nossas relações com o clima. O homem da disciplina era um produtor descontínuo de energia, mas o homem do controle é antes ondulatório, funcionando em órbita, num feixe contínuo. Por toda parte, o surf já substituiu os antigos esportes. É fácil fazer corresponder a cada sociedade certo tipo de máquina, não porque máquinas sejam determinantes, mas porque elas exprimem as formas sociais capazes de dar nascimento e utilizá-las. As antigas sociedades de soberania manejavam máquinas simples, alavancas, roldanas, relógios, mas as sociedades disciplinares recentes tinham por equipamento máquinas energéticas, com o perigo passivo da entropia e o perigo ativo da sabotagem. As máquinas de controle pegam máquina por máquinas de uma terceira espécie, máquinas de informática e computadores, cujo perigo passivo é a interferência, e o ativo a pirataria e a introdução do vírus. Não é evolução tecnológica sem ser mais profundamente uma mutação do capitalismo, é uma mutação já bem conhecida do que pode ser resumida assim: o capitalismo do século XIX é de concentração para a produção e da propriedade. Por conseguinte, erige a fábrica como meio de confinamento, o capitalista sendo proprietário dos meios de produção, mas também eventualmente proprietário de outros espaços concebidos por analogia,
a casa familiar do operário, a escola, quanto ao mercado é conquistado ora por especialização, ora por colonização, ora por redução dos custos de produção. Mas atualmente o capitalismo não é mais dirigido para a produção, relegado com frequência à periferia do terceiro mundo, mesmo sob as formas complexas do têxtil, da metalurgia ou do petróleo. É um capitalismo de superprodução. Não compra mais matéria-prima e já não vende produtos acabados. Compra produtos acabados ou monta peças destacadas. O que ele quer vender são serviços e o que quer comprar são ações. Já não é um capitalismo dirigido para a produção, mas um produto, isto é, para a venda ou para o mercado. Por isso ele é essencialmente dispersivo. A fábrica cedeu lugar à empresa. A família, a escola, o exército, a fábrica não são mais espaços analógicos distintos que convergem para um proprietário, Estado ou potência privada, mas agora são figuras cifradas, deformáveis e transformáveis de uma mesma empresa que só tem gerentes. Até a arte abandonou os espaços fechados para entrar nos circuitos abertos do banco. As conquistas do mercado se fazem por tomada de controle e não mais por formação de disciplina, por fixação de cotações mais do que por redução de custos, por transformação do produto mais do que por especialização do produto. A corrupção ganha aí nova potência. O serviço de vendas tornou-se o centro ou a alma da empresa. Informam-nos que as empresas têm uma alma e que é efetivamente a notícia mais terrificante do mundo. O marketing é agora o instrumento de controle social e forma a raça impudente de nossos senhores. O controle é de curto prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e limitado, ao passo que a disciplina era de longa duração, infinita e descontínua. O homem não é mais o homem confinado, mas o homem endividado. É verdade que o capitalismo manteve constante a extrema miséria de 3/4 da humanidade, pobres demais para dívidas, numerosos demais para o confinamento. O controle não só terá que enfrentar a dissipação de fronteira, mas também a explosão de guetos e favelas. Programa. Não há necessidade de ficção científica para se conceber um mecanismo de controle que dê a cada instante a posição de um elemento em um espaço aberto. Animal numa reserva, homem numa empresa, coleira eletrônica. Félix Guattari imaginou uma cidade onde cada um pudesse deixar seu apartamento, sua rua, seu bairro graças a um cartão eletrônico individual que abrigue as barreiras. Mas o cartão poderia também ser recusado em tal dia, entre tal e tal hora. O que não conta não é a barreira, mas o computador que detecta a posição de cada um, lista ou ilista, e opera uma modulação universal. Estudo sociotécnico dos mecanismos de controle apreendidos em sua aurora deveria ser categorial e descrever o que já está em vias de ser implantado no lugar dos meios de confinamento disciplinares, cuja crise todo mundo anuncia. Pode ser porque meios antigos tomados de empréstimo às sociedades antigas de soberania retornem à cena, mas devidamente adaptados. O que conta é que estamos no início de alguma coisa. No regime das prisões, a busca de penas substitutivas, ao menos para a pequena delinquência, e a utilização de coleiras eletrônicas que obrigam o condenado a ficar em casa em certas horas. No regime das escolas, a forma de controle contínuo, avaliação contínua e a ação da formação permanente sobre a escola e o abandono correspondente de qualquer pesquisa de universidade e a introdução de empresa em todos os níveis de escolaridades. No regime dos hospitais, a nova medicina, sem médico nem doente, que resgata doentes potenciais e sujeitos a riscos, de que modo algum demonstra um progresso em direção à individuação. Como se diz, mas substitui o corpo individual numérico pela cifra de uma matéria individual a ser controlada. No regime da empresa, as novas maneiras de tratar o dinheiro, os produtos e os homens, que já não passam pela antiga forma fábrica, são exemplos frágeis, mas que permitiriam compreender melhor o que se entende por crise das instituições, isto é, a implantação progressiva e dispersa de um novo regime de dominação. Uma das questões mais importantes diz a respeito à inaptidão dos sindicatos, ligados por toda a sua história à luta contra disciplinas
ou meus meios de no meio de confinamentos conseguirão adaptar-se ou cederão lugar a novas formas de resistência contra a sociedade de controle? Será que já se pode aprender os esboços dessas formas por vir, capazes de combater as alegrias do marketing? Muitos jovens pedem estranhamente para serem motivados e solicitam novos estágios de formação permanente. Cabe a eles descobrir a que estão sendo levados a servir, assim como seus antecessores descobriram, não sem dor, a finalidade das disciplinas. Os anéis de uma serpente são ainda mais complicados que os buracos de uma topeira.